O presidente interino, durante o plantão de recesso do STF, o ministro Edson Fachin, estendeu até 1º de agosto o prazo para que Minas Gerais volte a pagar a dívida de cerca de 165 bilhões com a União. Ricardo Kettmann, eu já ganhei uma aposta sua e eu te disse que não tem jeito. Eles estão tentando fazer acordos os mais mirabolantes possíveis e não conseguem fechar acordos. Por quê? Porque só tem um caminho. Ou é o regime de recuperação fiscal ou nada vai acontecer. Se duvidou, tá aí a verdade. Você sabe o que é o mais interessante? Quando eu estava olhando essa nova dilação de prazo, né? Agora 1º de agosto e talvez a tentativa do governo de Minas é que isso vá pelo menos a 28 de agosto. Ô Paulo, sabe que eu comecei aqui na 98 no dia 1º de agosto. E poucos dias depois a gente já começou a tratar desse assunto, porque era para ser votado até o final do ano, até 31 de dezembro, era quando se encerrava o prazo, né? Ou o governo de Minas aderia ao regime de recuperação fiscal ou teria que arcar com as parcelas da dívida. Já naquela época, no começo de setembro, e a gente discutia toda a inércia, né, da Assembleia Legislativa, você já dizia assim, esse pessoal não vai fazer isso até dezembro, não vai dar tempo, é muita discussão. Naquele tempo, eu não me posicionava tão claramente assim se vai dar tempo ou não, porque eu ainda precisava de mais tempo para poder entender melhor a situação. Quando a gente chegou no final do ano e o prazo foi dilatado, acho que foi para março ou abril desse ano, aí eu já comecei a acreditar que a gente teria uma solução sim, principalmente depois que começou aquele movimento do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, com o senador Rodrigo Pacheco, para um plano alternativo. Aí foi quando a gente fez a aposta, eu falei, agora vai, Paulo. E eu perdi vexatoriamente essa aposta, que eu não paguei ainda, tá, pessoal? Tô devendo. E aí, Paulo, eu acho que agora eu vou ter que pagar mais uma, sabe por quê? Porque, Paulo, vai fazer um ano, repito, eu entrei aqui em 1º de agosto, a gente começou a discutir esse assunto. Se o prazo foi dilatado agora até 1º de agosto, mas o governo de Minas está pedindo até 28 de agosto, porque já sabe que vai ser impossível essa pactuação, ou o regime de recuperação fiscal, ou o programa que o senador Rodrigo Pacheco está apresentando em Brasília, e por isso que já quer empurrar isso até 28 de agosto, eu estou com vontade de perder outra aposta. Porque eu acho que até 28 de agosto resolve isso aí. O que você acha? Eu vou perder mais uma? Não vai resolver até o dia 28 de agosto, a não ser que os deputados estaduais, até o dia 1º de agosto, consigam votar o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal vai botar um novo oriente para o pagamento da dívida. Eu sei, você que está fazendo conta, está dizendo que vai ficar muito maior a dívida do Estado. Sim, o próprio governador admite que a dívida aumentará com o regime de recuperação fiscal, se não houver uma repactuação do principal da dívida e uma diminuição da agiotagem praticada pelo governo federal. Isso, porque se você não consegue pagar o principal, com os juros correntes, a dívida vai só aumentar mesmo, é claro. E isso é uma conta fácil de fazer. Qualquer que seja a forma de adesão, suponhamos, por exemplo, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não vote o regime de recuperação fiscal e aí é mais difícil ainda, o Congresso Nacional vote o Propag do senador Rodrigo Pacheco. Primeiro, o Congresso Nacional vai votar em primeiro plano no Senado Federal, porque lá foi apresentada a proposta do senador Rodrigo Pacheco. O governo federal não concorda com boa parte daquilo que está na proposta do senador. O Ministério da Fazenda tem adversários àquela proposta, o Ministério das Relações Institucionais tem adversários àquela proposta. Então, essa proposta terá dificuldade, primeiro, para passar no Senado. Na Câmara dos Deputados, então, eu vou te contar uma história aqui. Eu conversei com 13 deputados federais, 2 por Minas Gerais e 1 por São Paulo. Não há clima para a votação desta proposta do senador Rodrigo Pacheco. Por quê? A bancada do Nordeste, que é extremamente atuante, Norte e Nordeste, não concorda com aquela forma de repactuação da dívida. Então é um trabalho de convencimento que não se faz em pelo menos de 90 dias, não há possibilidade de trabalho de convencimento para isso. E suponha, por exemplo, que o Propag passe pelo Senado, passe pela Câmara, não haja nenhuma alteração tanto no Senado quanto na Câmara e vá à sanção do presidente. Será que o presidente Lula vai sancionar, Ricardo? Paulo, tem um adendo a isso tudo aí, né? Que eu acho que é uma pimenta, e é uma pimenta malagueta, daquelas bem bravas nesse caldo todo, que é a dívida do Rio Grande do Sul, que está transitoriamente, está momentaneamente suspensa
por causa da calamidade que ocorreu por lá. A questão básica, Paulo, é o seguinte: se você pegar as dívidas dos estados somadas, é coisa de quase R$1 trilhão. São quase 900 bilhões de reais. Você tem os 3 principais estados devedores, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E São Paulo também, mas São Paulo vem cumprindo. Uma parcela, o Mato Grosso do Sul, que também tem uma dívida enorme. Com valores bem abaixo do nosso. Abaixo dos nossos, mas uma dívida grande. Até se você considerar proporcionalmente a arrecadação do Estado, a dívida do Mato Grosso é infinita. Repare que todos esses estados, e eu nem estaria colocando Mato Grosso nisso, mas repare que quando a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e ainda que você queira incluir Mato Grosso, a gente está falando de Sul, Sudeste, mas vamos pegar Centro-Oeste agora também. E você disse muito bem, há um corporativismo, se é que eu posso usar esse termo, mas há um corporativismo que não é de hoje, das bancadas do Norte e Nordeste. Por exemplo, agora na reforma fiscal, mais uma vez, a bancada, sobretudo do Norte, e os deputados que são ligados de alguma forma às indústrias que se beneficiam da Zona Franca, conseguiram emplacar mais um benefício, como se já não fosse bastante os que já têm. Então, a gente, historicamente, Paulo, a gente assiste a isso no Congresso Nacional. A gente tem esse favorecimento, essa espécie de protecionismo dos estados do Norte e Nordeste, sendo espetados, de alguma forma, nos estados do Sul e Sudeste. Quando o governador Romeu Zema, há alguns meses, talvez de forma... o linguajar não tenha sido mais correto, quando ele saiu em defesa do COSUD e falou justamente desse tema, são os estados do Sul e Sudeste que sustentam, né, o Norte e Nordeste. Como eu disse, talvez a fala não seja mais apropriada, mas é uma realidade. Porque eles estão sempre levando as maiores benesses, os maiores benefícios em todas as questões relativas a impostos. E aqui vai acontecer a mesma coisa, porque se eles brecarem, se eles não permitirem essa repactuação da dívida dos estados do Sul e Sudeste, é porque eles vão fazer valer a força deles. Agora, Paulo, tem uma célebre frase, né, que todos nós conhecemos, que diz o seguinte: se eu te devo pouco, o problema é meu. Agora, se eu te devo muito, o problema é seu. Eu não sei como é que a União vai se virar com dívidas bilionárias dessa monta de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, se não chegar num acordo. E o acordo, gente, a gente vai bater sempre nessa tecla aqui. Para você que está nos acompanhando de qualquer lugar de Minas Gerais, ou mesmo fora de Minas Gerais, nos acompanha aí pelo nosso aplicativo, ou pelo nosso site, ou pelo YouTube, preste atenção. Esse acordo que está proposto, qualquer que seja ele até agora apresentado, ele não vai atacar as principais questões da dívida dos estados para com a União. Essa dívida tem algumas imoralidades embutidas no meio do caminho. Minas Gerais é um estado que tem na sua economia 2 vozes principais: extrativo, a voz extrativa, o minério, a mineração, e a agricultura. Com a desoneração dos impostos propostos pela Lei Candir, Minas Gerais foi prejudicada num enorme valor. Calcula-se hoje que Minas Gerais teria sido prejudicada na ordem de 130 bilhões de reais. Sem contar com a mudança da CSL para a CSL, porque aí vai mais 200 bilhões. Então não vou nem contar essa mudança. Falar só de Lei Candir, só da desoneração das exportações. Só lá, Minas Gerais tem aí 120 bilhões que foi imposto a ela, e um prejuízo que foi imposto a Minas Gerais. Imagine se isso for somado à dívida de 165 bilhões, nós estaremos devendo alguma coisa próxima de 40 bilhões. Que, Paulo, o seu cálculo, ele tem que levar em conta, ele está errado no seguinte sentido, ele tem que levar em conta a primariedade dessa dívida, esses valores lá atrás. Se você corrigir isso para cá, Minas Gerais seria credor da União em muito dinheiro. Eu estou fazendo a conta do papel de pão. Sim, porque, olha, é muito interessante o que você falou, Paulo, e você lembrou muito bem, é bom que todo mundo saiba disso. Isso é uma tecla que eu insisto, inclusive, desde o começo. O montante dessa dívida ele tem que ser discutido, porque não adianta você partir deste montante e ainda que se repactue juros. O principal está errado, Paulo. Você acabou de falar, isso é uma coisa que é notória, sabida por todo mundo. Para o nosso teleweb amigo ouvinte entender melhor, imagine que antigamente
havia uma divisão de impostos entre Estado e União. Ao longo das décadas, a União foi concentrando, foi transformando impostos em contribuição e retirando dos Estados o quinhão, a parte que era deles. Ou seja, se você retira dos Estados o dinheiro que eles arrecadavam e ainda cobra juros extorsivos, que foi o que aconteceu, é claro que essa dívida é explosiva. E se você sabe fazer conta, estou propondo a você que está aí fazendo conta, o serviço da dívida, os juros da dívida, ele é calculado, esse serviço, em IPCA mais 4%. Não há nenhum índice econômico de crescimento que obedeça a essa regra. Então, além da discussão da primariedade da dívida, da fonte geradora da dívida, há também a agiotagem sobre o serviço da dívida. Então é imoral ficar cobrando essa dívida. E uma outra coisa, só para terminar aqui, para depois eu te ouvir com mais calma, eu não entendi o protelar da Assembleia Legislativa.